Como é que desaparece 115 pessoas sem deixar nem rastro de que um dia existiram ali naquele local? Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, finalmente. Eu tive alguns problemas na semana passada com 2 vídeos que eu tentei muito subir, mas que deram problemas, então vamos finalmente pro vídeo de hoje. Bom, gente, vocês já ouviram falar numa colônia norte-americana que desapareceu completamente sem deixar rastros? Essa era a colônia de Roanoke. E eu vou contar pra vocês a história dela. O ano era 1587 e tava naquela época de colonização. O Brasil sendo colonizado por Portugal, a Espanha colonizando metade da América, a França outra metade, a Inglaterra outra e muitos outros países. Então tava naquela época da colonização e com os Estados Unidos não foi diferente. A primeira colônia de Roanoke. Roanoke, ela era uma ilha que ficava onde hoje é mais ou menos a Carolina do Norte. Essa expedição ela foi financiada por um explorador chamado Walter Raleigh e ela foi comandada, ou seja, governada por um homem chamado John White. Bom, gente, junto com John White, ele montou um acampamento ali de 115 pessoas, incluindo a esposa dele, os filhos e o neto. Só que como era um novo mundo, como eles chamavam, eles não tinham como comprar suprimentos, nem de higiene, nem de alimentação, nada. O John, ele precisava voltar para a Inglaterra para trazer suprimentos para essas pessoas, para elas continuarem vivendo até que eles formassem ali uma vila, depois uma cidade, começasse a produzir alguma coisa. Então, nesse ano de 1587, o John ele foi chamado de volta para a Inglaterra para poder pegar esses suprimentos e assim ele foi deixando essas 115 pessoas lá na colônia de Roanoke enquanto ele voltava. E uma coisa muito importante a se destacar aqui é que naquela época, com a colonização, você precisava habitar o território para meio que ter posse daquele lugar. Então, não tinham como as 115 pessoas irem com o John para pegar os suprimentos, porque se eles abandonassem a terra e outra nação, por exemplo, a França ou a Espanha ou Portugal chegasse naquele local e montasse acampamento, o local passaria a pertencer àquelas pessoas e não mais ao reino da Inglaterra. Então, ele deixou aquelas pessoas ali e foi sozinho. E quando ele voltou ali para os Estados Unidos, que ainda não era os Estados Unidos, ele recebeu uma notícia que pegou ele de surpresa, que era a Inglaterra tinha acabado de entrar em guerra com a Espanha. Então a Rainha Elizabeth I, ela convocou todos os navios para participar daquele conflito ali contra a Espanha. Uma coisa importante a se lembrar é que a Inglaterra, ela tinha o maior poder marítimo do mundo. Ou seja, os navios deles eram mais evoluídos, mais tecnológicos, mais rápidos e mais resistentes. Então, eles preferivelmente atacavam pelo mar. E aí, a rainha chamou de volta o navio do John White e o John foi, deixou os suprimentos na ilha, né, com a galera ali e foi pra batalha. A batalha, ela terminou em 1590. O John, ele retornou pra ilha de Roanoke depois dessa batalha no dia 18 de agosto de 1590. Só que chegando lá, o John, ele teve uma surpresa horrível. O que tinha acontecido? Simplesmente não tinha nem sinal daquelas pessoas que o John tinha deixado ali quando ele saiu, né, 3 anos antes para aquela batalha que a rainha convocou. E o pior de tudo é que, gente, não tinham vestígios. Não tinham pegadas, não tinham marcas do acampamento deles, não tinha a bandeira da Inglaterra fixada, porque precisava, como eu expliquei para vocês, o território ele era definido por ocupação, pela bandeira e etc. Não tinha nada. O John, então, ele ficou desesperado, obviamente, né? Ali entre aquelas pessoas estavam sua esposa, seus filhos, seus netos e ele queria saber o que tinha acontecido. Não é possível. O cara sai, 3 anos depois ele volta e não tem nem sinal de que um dia aquelas pessoas existiram naquele local. Foi aí que o John achou uma única pista, se é que pode se chamar de pista, de que alguém já pisou naquelas terras ali, que foi. E uma árvore do acampamento tinha uma palavra ali entalhada, escrito Croatoan. E aí, o que era Croatoan, afinal? Croatoan, ela era uma ilha ao sul da ilha de Roanoke, que era onde viviam nativos americanos. E é aí que surgem inúmeras teorias. A primeira teoria é de que os nativos americanos tivessem invadido a colônia de Roanoke e durante uma batalha eles
mataram todo mundo ali, todos aqueles ingleses que estavam ali na colônia, e levaram os corpos, fizeram sacrifícios ou jogaram em algum lugar, enterraram, pegaram tudo que tinha ali e partiram de volta para a ilha deles, Croatoan. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é que essas pessoas teriam sido todas sequestradas por esses nativos americanos, o que é basicamente a mesma coisa da primeira teoria, só que sem a morte. Eles teriam sido sequestrados, usados como escravos ou alguma coisa assim. Bom, a outra teoria é de que essa galera ali esperou pelo John sem contato nenhum e começou a se desesperar. E fez o quê? Decidiu, por conta própria, voltarem para Inglaterra, ou seja, fazendo jangadas, barcos, alguma coisa do tipo, e acabaram naufragando no meio do oceano por não terem conhecimento a respeito de navegação e também, as péssimas condições, afinal não era um navio, era alguma coisa improvisada. Então, essa é também uma das teorias mais fortes, que eles teriam tentado voltar para Inglaterra e naufragado no meio do caminho. E isso explicaria muita coisa, porque eles teriam levado o acampamento deles e todas as pessoas teriam ido. Então essa pode ser uma explicação por não ter deixado os vestígios. Outra teoria também relacionada a essa coisa deles voltarem para a Inglaterra navegando é de que a armada espanhola, pode ter interceptado essa jangada, esse barco que eles construíram e matado eles sabendo que eles eram ingleses. Afinal, a Inglaterra e a Espanha estavam em conflito, inclusive foi por isso que o John precisou sair, da colônia de Roanoke. Então, é uma possibilidade também que eles tenham sido mortos pelos espanhóis. E essa é também uma teoria forte. Relacionado também a esse negócio de navegação, tem uma teoria que diz que eles podem ter saído da ilha de Roanoke e terem acabado indo parar na Flórida, onde ficava também uma comunidade de nativos americanos, e eles resolveram se integrar ali e virar parte daquela galera ali de nativos, porque eles tinham suprimentos, eles tinham acampamentos e eles sabiam viver da terra. Afinal, aquelas 115 pessoas não sabiam, eram pessoas vindas da Inglaterra, que era um país desenvolvido comparado com uma terra que não tinha nada industrialmente. Então essas pessoas, elas não sabiam fazer nada, elas não sabiam caçar, elas não sabiam montar coisas e etc. E já os nativos sabiam. Então pode sim ser uma possibilidade que eles tenham se integrado a essa tribo indígena. Bom, por vários anos foram procurados vestígios dessas pessoas, mas nada foi encontrado. Em 2007, tiveram uma ideia de pegar uma galera ali daquela região da Carolina do Norte, que era onde ficava a colônia de Roanoke, e fazerem testes de DNA para ver se algumas daquelas pessoas pertenciam aos colonos, que desapareceram, porque pode muito bem ser que eles se integraram às tribos indígenas e, se reproduziram ali e deram origem àquela galera ali daquela região. Só que foi em vão, não foi encontrado nenhum traço de DNA dos colonos entre aquelas pessoas ali que habitavam a região. Gente, para vocês terem ideia da proporção que tem esse estudo sobre a colônia de Roanoke, eles abriram uma fundação chamada First Colony Foundation, que ela é dedicada somente a descobrir o que foi que aconteceu com aqueles colonos de Roanoke. Então eles fazem pesquisas, eles fazem escavações, esse negócio do DNA que eu falei pra vocês, tentando procurar alguém que seja descendente dessa galera. E eles têm suas próprias teorias, esses voluntários. Eles encontraram a cerca de 80 quilômetros da ilha de Roanoke, em outra ilha, alguns objetos que poderiam pertencer a esses colonizadores, incluindo o cabo de uma espada, algumas tigelas quebradas e um pedaço de pedra que tinha uma carta com uma escrita. E os nativos americanos, eles não usavam isso. Eles não escreviam cartas, etc, Então, pode sim significar que era a presença desses colonizadores. Mas por que pode significar e não significa? Porque depois vieram muitas outras colônias que habitaram aqueles locais, Inclusive hoje é habitado, então pode ter sido de outra época, que veio bem depois daquilo, então eles não conseguiram provar de que realmente era ali do século XVI. Outro objeto também que eles acharam foi um anel de ouro, que claramente pertencia a um nobre. E eles especulam que era a um nobre inglês muito rico. E eles dizem que tem a imagem de um cavalo ou de um leão.
Eu não consegui identificar nenhum dos dois, pra mim só são alguns riscos indecifráveis, mas pra eles é um cavalo ou um leão. Um dos pesquisadores acredita que essa colônia que sumiu, ela se integrou sim aos povos nativos americanos e eles mantiveram seus objetos de ouro, as suas espadas, tudo que trouxeram da Inglaterra, e eles podem ter se desfeito disso depois que aprenderam a viver com os nativos, né? Aquilo lá era inútil para que eles precisavam de anéis e etc. Quando na verdade o que eles precisavam era flecha e esse tipo de coisa que era útil para poder caçar, para poder plantar. Então eles acreditam que esses objetos podem ter sido abandonados por essa galera que não precisava mais deles. Bom, os voluntários do First Colony Foundation, eles dizem que ainda tem muita coisa para descobrir. Ainda tem muito para escavar e para encontrar, mas que eles não desistem, eles estudam e eles querem sim entender o que foi e aconteceu com essas 115 pessoas. Não podem ter simplesmente evaporado do planeta. Alguma coisa aconteceu com elas e eles querem sim descobrir e eles estão dispostos a estudar até que isso aconteça. Bom, gente, esse desaparecimento da colônia de Roanoke, ele deu origem a várias lendas e histórias, inclusive tem uma temporada da série American Horror Story que é dedicada a isso, claro que com muitas teorias loucas lá dentro, que choveu dente, choveu sangue e umas coisas muito loucas, mas é bem legal a temporada. É a 6ª, se eu não me engano. É a 6ª ou 8ª, não lembro. Assim como essa série também tiveram várias outras coisas, as pessoas criam, né, gente? Várias lendas ao redor das teorias. E é uma coisa, assim, simplesmente bizarra que aconteceu. Como que pode essa galera desaparecer? Alguns também acreditam que essa palavra Croatoan pode ter sido escrita por um desses colonos desaparecidos, como se fosse um recado pro John White, né, dizendo tipo assim, a gente foi pra Croatoan, nos procure lá. Só que o John nunca achou essas pessoas. Eu já penso outra coisa, eu já penso que isso foi alguém deixando uma pista de que eles foram sequestrados por essa tribo, né, que morava no Croatoan. Tipo, como acontece em algumas cenas do crime, né, que a pessoa que é a vítima, ela escreve com sangue ou alguma coisa, ou arranha aquele culpado para que tenha provas de DNA sobre as unhas, etc, etc. Mas isso daí já é também uma teoria da conspiração e eu sou muito suspeita pra isso, vocês sabem. Mas é uma possibilidade, não é mesmo? Alguém ter escrito enquanto eles estavam sendo invadidos por nativos, dizer pro John que foram eles e etc. Vai saber. Eles também poderiam estar sendo sequestrados e terem escrito ali pra também ser uma pista, então fica aí a conclusão de vocês. Ainda tem essa fundação tentando encontrar alguma coisa que prove alguma coisa. É bem complicado, né? Porque já tem 500 anos, então não é uma coisa fácil. Bom, eu espero que eles encontrem alguma coisa. Quero muito descobrir o que aconteceu com essa galera também. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.